Olá amigos, quero neste vídeo trazer-vos aqui a minha visão, a minha experiência após um mês de utilização do novo PC. Para aqueles que acompanham frequentemente o meu canal, sabem que eu fiz um ou dois vídeos falando sobre o facto de eu adquirir ou pretender adquirir uma nova máquina, que entretanto já adquiri, e com o principal objetivo de, obviamente, modernizar o meu setup, no sentido de garantir que durante os próximos anos não terei que ter grandes preocupações na aquisição de componentes de hardware para o tipo de trabalho que maioritariamente eu faço, que é a área do desenvolvimento. Ora, relembrando apenas que eu tinha uma máquina já bastante antiga, com sensivelmente 8 anos de idade, um Core i5, tinha uma motherboard relativamente interessante, uma P8Z77 VLE. A placa gráfica chegava perfeitamente para o tipo de trabalho que eu faço, uma GeForce GTX 760 com 2 GB de memória de RAM, neste caso, e em relação à memória RAM eu já tinha 16 GB há muito tempo e na altura quando eu comprei esta máquina era tradicional comprar-se no máximo até 8 GB. Eu comprei 16 GB porque sempre que trabalhei com máquinas virtuais e por conseguinte sempre estive muito bem servido relativamente a isso. Relativamente aos monitores que eu tinha dois monitores Bank de 24 polegadas e acrescentei mais um monitor antigo que eu já tinha aqui de um outro setup já mais antigo, um monitor LG de 22 polegadas, com um pequeno detalhe, um pequeno problema também. É que enquanto os dois monitores Bank tinham a qualidade de imagem exatamente igual, eu tinha depois um monitor LG com ligação D-Sub e tive que comprar um adaptador para transformar de DVI para D-Sub e com uma imensa perda de qualidade de imagem. Então eu já tinha alguns problemas, eu já tinha algumas dificuldades por vezes em lidar com esse terceiro monitor. Para mim também é fundamental no trabalho que eu faço, porque a qualidade de imagem era de facto muito pequena. Bom, entretanto, na minha máquina atual, obviamente eu não tenho aqui a descrição por completo, mas apenas fazendo aqui uma breve resenha, eu saí da Intel e mudei para os processadores que estão mais na moda, AMD Ryzen, comprei um Ryzen 9, processador muito bom, na ordem quase dos $500, um 3900X, é um processador fantástico, já iremos falar aqui muito rapidamente sobre ele. Comprei uma board ATX Asus TUF Gaming. Hoje em dia é muito difícil comprar uma board que não tenha qualquer coisa relacionada com gaming. Uma placa gráfica substancialmente superior àquela que eu tinha, de facto, uma GeForce GTX 1660 Gaming com 6 GB de RAM. Na memória, dupliquei a memória, tinha 16 GB, agora tenho 2 vezes 16, DDR4, tenho 32 GB de RAM no meu PC e também, obviamente, modifiquei o meu setup de monitores. Neste caso, tenho 3 monitores AOC de 24 polegadas, é ali 23,8, mas na prática é 24 polegadas e, portanto, finalmente tenho 3 monitores iguais com ligação DisplayPort. Bom, relativamente às peças, o meu grau de satisfação relativamente ao processador, nada a dizer. O processador é de facto extraordinário, é um processador com 12 cores, ao contrário do meu i5 que só tinha 4 cores e neste caso 4 threads. Neste caso eu tenho um processador com 12 cores, 3 vezes mais, e 24 threads. Portanto, é um processador que está aí para dar e vender recursos para o tipo de trabalho que eu faço. É um processador que praticamente não sai dos 40 graus no máximo, é muito raro. Tem um dissipador que já vem incorporado que é bastante interessante, para além obviamente de ter a questão dos LEDs, mas é de facto um dissipador muito interessante e eu estou muito satisfeito com o CPU. Relativamente à placa gráfica, extraordinariamente satisfeito, um excelente desempenho também, mesmo com jogos de última geração, continua ali nos 50, 60 graus, não passa acima disso, com resoluções gráficas muito boas e, portanto, eu obviamente não sou um gamer, mas tive que experimentar o meu equipamento e naquilo que eu tive a oportunidade de verificar, de facto, é uma excelente placa gráfica, não é obviamente topo de gama, mas para o tipo de trabalho que eu faço, volto a referir, é mais do que suficiente e vai dar espaço para eu poder de vez em quando também brincar um bocadinho. Relativamente aos monitores, eu sei que houve 3 ou 4 pessoas no meu canal que me colocaram as questões se eu estava satisfeito com estes monitores AOC, uma vez que se trata de uma marca que não é tão badalada como é o caso da ASUS ou outras marcas LGs ou outras coisas deste género. Bom, e eu de facto posso dizer-vos que estou extraordinariamente satisfeito com estes 3 monitores. Vocês poderão perguntar-me, é a melhor qualidade de imagem que alguma vez já vista? Não, é a qualidade de imagem mais do que suficiente
para o tipo de trabalho que eu faço. Mesmo para gaming, tem uma qualidade de imagem extraordinária. Outro aspecto que eu gostei muito destes monitores, para além obviamente do seu design, que é muito bonito, fica muito bonito em cima da minha mesa, mas isto também não é o mais importante, é o facto de, para além de terem várias conexões, eles têm uma coisa que para programadores é fundamental. Eu tenho um braço extensível, que vocês podem ver aqui, que já vem incorporado, e que vocês podem fazer subir ou baixar o monitor e colocá-lo na vertical, o que é extraordinariamente interessante para todos os programadores que gostam de ter um dos seus 3 monitores na vertical para deixar ficar aí o seu editor de código. É uma das práticas que habitualmente muitos programadores fazem. Eu ainda não tive a oportunidade de o fazer, embora já tenha experimentado aqui com o meu setup, mas é uma questão de hábito. E de facto há inclusive programadores que gostam de ter 2 monitores na vertical porque têm uma leitura muito mais interessante relativamente ao código. No entanto, e para fechar este vídeo, vem agora a pecha, isto é, o sinal menos positivo até ao momento de todo aquele setup que eu tenho. E que é esta board que me tem estado a dar algumas dores de cabeça. E, como vocês sabem, obviamente a board é uma peça central num computador, porque é onde ligam todos os dispositivos. Acontece que esta board funciona muito bem, é extraordinária, muito fresquinha, tenho também com os seus monitores de temperatura, tenho visto que de facto não eleva as temperaturas em demasia. O grande problema que eu tenho verificado até o momento é a questão do boot. Ora, o que é que acontece com o boot? Muitas vezes não liga à primeira, isto é, eu carrego no botão do power e o que acontece é que o sistema não faz um start completo, nem sequer chega a entrar no Windows, portanto não estamos a falar de um problema de instalação do Windows, da versão do Windows, obviamente eu uso o Windows 10, não se trata disso, trata-se mesmo do boot da própria máquina e neste caso muitas vezes sou surpreendido quase como se a máquina tivesse vida própria, eu chego aqui, ligo o meu computador e o que acontece é que o boot fica parado. Há um conjunto de 4 LEDs colocados mais ou menos aqui nesta zona da board que nos vão indicando com sinais luminosos em que ponto de situação está o nosso boot, ao contrário do que acontecia normalmente com os sinais sonoros. Neste caso são LEDs, muitas vezes não passa do vermelho, tenho que desligar no power, voltar a ligar e depois acaba por avançar normalmente e por conseguinte tem sido um bocadinho uma certa dor de cabeça esta board, não que depois quando o computador está a funcionar normalmente a board comporta-se exemplarmente bem, portanto é extraordinário e tem uma enorme performance, mas no boot tem de facto esses problemas. Obviamente que eu já entrei em contacto com o suporte técnico da ASUS que me indicou que eu deveria fazer uma atualização da BIOS para a versão mais recente. Ainda não tive a ocasião de o fazer por 2 razões, primeiro porque é um procedimento que, embora não seja complicado, acarreta alguns riscos para a máquina e eu, uma vez que estou a fazer teletrabalho e portanto necessito da minha máquina disponível, não posso correr o risco de estar a fazer uma atualização da BIOS e eventualmente algo poder correr mal e depois ter que fazer um reset à BIOS que envolve remover a bateria da própria placa, etc. e fazer ali uma série de procedimentos. Irei fazê-lo certamente quando tiver alguns dias de férias e que eu tenha a certeza que tenho espaço para que se alguma coisa acontecer de mal eu possa fazer um reset à minha board, mas de qualquer das formas no cômputo geral, eu estou muito, mas mesmo muito satisfeito com a minha nova máquina. É uma mudança radical em termos de performance. Não tão radical, obviamente, como quem tinha um computador antiquíssimo e de repente vê aqui uma máquina completamente diferente. Eu noto uma diferença substancial e posso-vos também dizer no fecho deste vídeo que a experiência de jogar com 3 monitores é absolutamente surreal. Eu nunca tinha feito essa experiência com estes 3 monitores AOC. É de facto o sonho de qualquer gamer, acredito eu. Mas uma vez que não é esse o meu foco principal de utilização desta máquina, posso-vos garantir também que a criação de máquinas virtuais se transformou agora num processo extraordinariamente mais simples, mais rápido, muito mais performativo do que aquilo que acontecia com a minha máquina anterior, o que significa que também será um ganho substancial para o meu canal, uma vez que vou começar a produzir todo o meu conteúdo em ambientes de Windows 10 ou, se eventualmente se vier a colocar essa circunstância, de utilizar Linux para poder fazer todas essas exemplificações, as minhas playlists, os meus desenvolvimentos de projetos. Não estou condicionado por qualquer tipo de limitação em termos de hardware, tenho RAM mais que suficiente, consigo criar máquinas virtuais com mais CPUs
do que algumas máquinas reais. Eu consigo criar máquinas virtuais com 8 CPUs, o que quer dizer que estou de facto muito satisfeito. Há a parte, obviamente, deste problema da minha board que eu ainda estou esperançado que vou conseguir resolver. Há muitos clientes a queixarem-se exatamente do mesmo problema. O momento do boot é algo problemático, mas depois a board tem excelentes performance. Mas aqui está, fica aqui então a minha resenha sobre aquilo que foi ou que tem sido a minha experiência neste momento com a minha máquina, e deixo também aqui uma espécie de reflexão mais ou menos enfim, fora do âmbito de quem conhece esta área da tecnologia. Definitivamente a máquina, embora não tenha vida própria, dá-nos a sensação que, à medida que nós a vamos utilizando, ela vai se adaptando e nós vamos nos adaptando a ela. É óbvio que eu não estava habituado a determinados comportamentos que a minha máquina tinha, a minha máquina anterior, e que esta não tem, e vice-versa. E, por conseguinte, também há aqui um momento de aprendizagem, um processo de aprendizagem que eu ainda estou a processar e que com o tempo certamente ir-se-á diluir e cada vez mais eu irei ficar satisfeito com a máquina que comprei. Tenham então muita atenção à escolha dos vossos componentes quando quiserem comprar um novo PC. É absolutamente fundamental que vocês percam algumas semanas a ler, a verificar, a ver benchmarks no YouTube, que foi o caso que eu fiz, e depois, em última análise, antes de comprar a minha máquina, eu pedi por e-mail à loja onde eu comprei este computador, se eles achavam que havia ali alguma peça que não fizesse qualquer sentido. Tive depois ali uma ou outra sugestão de alteração, que eu acarretei com a maior satisfação, e hoje em dia sinto-me bem servido.